Você quer acrescentar? Não, deixa assim mesmo. Não, tá tudo bem. Boa noite. Prazer voltar aqui. Eu já vim aqui uma vez, né? Acho que eu já vim. Tinha mais gente. A escola é assim mesmo. A escola é seletiva. E a gente já está quase no fim do curso, né? E nós já não somos mais os mesmos, né? Vocês são os mesmos da primeira aula? Por mais que a gente não quisesse, as pessoas de fora já perceberam que a gente está diferente, não é? Vocês perceberam que houve uma mudança, não é? Isso aí não sai mais. Pegou, já era. Mesmo que a gente não siga mais dentro de uma casa espírita, por exemplo, porque a ideia não é ficar dentro de uma casa espírita, é a gente trabalhar como cristão em qualquer lugar, certo? Independe de onde a gente vai estar. Essa é a essência. A escola não é só para a gente trabalhar dentro de uma casa espírita. De preferência é legal, mas o principal é despertar esse cristão que está dentro da gente. Tudo bem? E inclusive é o nosso tema de hoje, né? A gente falar desse Cristo, só que aí dentro da casa da gente, né? E quando eu falo sobre a escola já não é mais a mesma, o que mudou? O que mudou? O que mudou? Acho que mudou tudo, né? Porque você vai ter uma visão diferente, né? Cada conhecimento que você tem, eu acho que você te amplia um universo diferente. E você vai vendo que as coisas que nem eu falo. Antigamente você fala assim, eu ajudo fulano, ajudou. Hoje, com tudo isso, você está aprendendo a servir, né? Então, eu acho que a primeira coisa que me marcou muito foi isso. A gente tem, Jesus Cristo falava, né? Antes de ser servido, procure servir, né? Você primeiro tem que fazer servir. Então, hoje a gente aprende mais a ter essa condição de servir as pessoas de uma forma assim que às vezes não prejudique até algumas coisas que a pessoa vive, né, do dia a dia. Porque tem pessoas que têm o egoísmo, têm outras, nós vimos as dores, tem alguns problemas e você tem que ir devagar com essas pessoas, tem que analisar melhor, verificar o que você pode falar. Então, hoje eu procuro pensar um pouquinho antes de falar qualquer coisa. O que mudou? E compreender um pouco mais as pessoas, ou se eu não estou compreendendo, ela não deixar ela no tempo dela. Ter um pouquinho mais, não falo paciência, que eu sempre fui paciente. A gente não ficar remoendo, nossa, por que ela fez aquilo? Por que ela fez aquilo? Ah, ela fez, deixa. Tá no tempo dela. Tem a ver com o tema que ela leu, né? Compreensão, né? A gente antigamente era o instinto, né? Já responde, né? Que bom. Quem mais? O que mudou para você? Completamente o oposto da Simone. Acho que para mim foi justamente a paciência. E viu assim demais, mas muito parecido com o que ela disse, justamente por tentar compreender mais o outro e aceitar que às vezes a gente está em tempos diferentes e essa minha dificuldade de entender certas coisas, enfim. Mas isso me causava muita agonia. Acho que a paciência foi lidar com mais, beleza. Paciência é uma das, né? Deve ter um monte aí, né? Que a gente elencou uma, mas tem várias, né? Para mim, acho que o conhecimento que agora eu tento aplicar cada vez mais contra algumas dificuldades. Conhecimento, é muito legal. Nossa, depois que eu conheci o Espiritismo, a minha cabeça é outra coisa.
Porque agora não tem limites, né? A gente fica se limitando, às vezes, a algumas coisas, né? Você acha que você pode ir só até ali, né? Não. Existe uma coisa muito ampla, né? De refletir. Eu acho que o mais mudei, assim, que mudou desde o início do curso, e faz muita diferença, é o autoconhecimento, a autocompaixão, o auto-perdão. Eu consigo agora reconhecer em mim, me perdoar, me corrigir, e o meu autoconhecimento, eu consigo aplicar em outras pessoas. Porque eu vou ter mais empatia, porque eu vou conseguir me conhecer, entender aquilo, tentar corrigir em mim. Aquela pessoa pode ainda ter isso que eu tinha, uma pessoa pode ter alguma coisa que eu ainda tenho. Então, traz a empatia, generosidade. Esses dias eu me dei com essa palavra, tentar conversar alguma coisa com a minha filha, que é adolescente, né? Eu te odeio, você é isso, você é aquilo. E aí eu estava conversando com ela e eu me descobri que eu me descobri generosa. E eu acho que é o mais importante, assim, para mim, é o autoconhecimento. O que eu aprendi aqui para aplicar com os outros, para servir aos outros, se eu for parar para pensar, eu já sabia muita coisa. Só que sabia por saber, não para aplicar, e o significado de aplicar, assim, a caridade, serviços beneficentes, essas coisas tudo, todo mundo já nasce sabendo que tem que ajudar o próximo, né? Então, eu acho que, independente do que eu aprendi para servir ao próximo, o autoconhecimento, o autocompaixão, foi o mais marcante, assim, está sendo, né? O autoconhecimento realmente é... Quando a gente se conhece, a gente vê onde a gente pode errar, né? Onde a gente pode consertar. E os erros da gente. Todo mundo erra, eu também erro, eu não sou perfeito, né? E a gente vai estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. A gente acha que vai fazer a escola, chegar no último ano, não preciso aprender mais nada. Nós estamos gatinhando ainda. A vida inteira você vai aprender. Você vai aprender até com uma outra pessoa. Você vai, mas eu aprendi tanta coisa. Não, você vai aprender ainda com alguém. Alguém vai fazer um testemunho que você faz, gente, eu aprendi uma coisa nova com essa pessoa. E você achava que você já estava supra-sumo. Não, você está aprendendo também. Uma criança, com um filho, com às vezes uma pessoa idosa, com alguém que não tem religião nenhuma. Não é? É incrível. É incrível. Só que uma coisa que o Espiritismo ele é incrível e ele desperta muito na gente é a consciência. Você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. E ninguém precisa te falar. Não é? Ninguém precisa falar, você pegou pesado, ou você está orgulhoso, você... Não, você já sabe. O que a gente tem que fazer é corrigir. Pode levar tempo? Pode, porque nada é de um dia para o outro, né? A gente já está numa idade fazendo escola já bem assim avançada, podia fazer lá desde pequenininho, né? Por isso que é importante o quê? A evangelização infantil. Vocês já apresentaram Jesus para as crianças? Já? Vocês já trouxeram as crianças na evangelização? Você está entendendo? Porque quando você planta lá, vai evitar o nosso irmão preocupado lá com o rapaz do carro lá, né? É bem triste a situação, hoje ele está lá sofrendo, né? Mas se a gente tivesse frequentado ambientes que falam sobre respeitar o outro, os limites, né? Até onde vai o do outro, né? Ele tinha sido mais contido. Oi? No exercício de sábado agora da evangelização infantil, minha filha tem 11 anos.
Kardec tinha que seguir um caminho assim, e aí tinha as características, né? Kardec fez a Bíblia, Kardec codificou, e tinha que seguir pelas respostas certas. Eu aprendi agora, no começo do curso. Nunca é tarde, né? Mas se a gente evangelizar os pequenos, adultos melhores. Não é verdade? Então apresenta Jesus para eles. Sobrinhos, às vezes não tenho filho, não importa. Sobrinhos. Aí o pessoal fala, mas se eu vou levar meu filho lá, ele vai numa casa espírita, ele vai então virar espírita. Aí você tem que dizer para ele que é uma evangelização. Eles vão aprender o evangelho daquele cara ali, ó. Entendeu? E se precisar, fala alguma coisa sobre a vida espiritual. Mas as crianças não vão sair daqui espíritas. Elas vão aprender com aquele cara ali as lições. Então a gente tem que fazer isso de pequeno. Apresentar Jesus para eles. Então hoje o nosso tema falando sobre Jesus dentro do nosso lar. Olha a importância disso, não é? E nós elegemos Jesus como conduta para a gente. Tudo bem? Alguém não? Hã? O silêncio é sim ou não? Sim. Nós elegemos Jesus como conduta para nós. Tudo bem? É isso mesmo? É a referência que a gente tem como conduta e eu quero me espelhar nisso? É isso? Tudo bem? Eu acho que não, sabe por quê? Tem uma palavra que Jesus, quando o rico chegou para Jesus e falou assim, olha, eu queria seguir o senhor, né? Aí Jesus falou assim, você quer seguir? Bem, pega todos os seus bens, vende e pega o dinheiro e distribui dos pobres. Então eu falei, esse top de você chegar nesse ponto ainda vai demorar alguns anos para a gente chegar com essa mentalidade. Então muita coisa às vezes você entra vamos dizer assim, em pensamento que falta muito ainda para você, mas você vai caminhando pelas laterais. Então, quando eu fiz essa pergunta, eu fiz assim, sobre identificação, né? Vocês fazem evangelho no lar? Quantas vezes alguns trechos do evangelho caiu como uma luva para você? Às vezes até de abrir aleatório, né? Aí você fala, meu Deus, está precisando. Ele traz. Ele trouxe isso para nós. Então é identificação, né? Estou dizendo assim, ninguém aqui vai ser o suprassumo cristão, né? Parâmetro, é uma referência, né? Conseguir chegar no top lá. Melhor. Mas ninguém vai ficar expert, né? Eu vou chegar aqui para vocês, eu vou falar o versículo, eu vou falar o parágrafo. Vocês esquecem, eu não vou trazer nada disso para vocês. Como é que eu não fico me ligando nessas coisas? Eu quero o quê? O texto. Estavam falando dos evangelhos, eles são fera nisso aí. Ó, tem uma passagem lá, o versículo tal, de Isaías, capítulo tal. Quantos recitam e não praticam? Não, nem vou julgar isso, mas estou dizendo, legal, o cara sabe até o número, eu te juro, eu não gravo nada dessas coisas aí. O Edgar lembrou lá da pergunta 10, que vai até a 12, legal. Eu gosto de pegar e ler, agora que número que é, que parágrafo é, isso aí eu não me ligo não. Então, essa identificação ela é importante porque a gente vai trazer isso como referência, como escudo para a vida da gente, correto? Esses textos que a gente, né, tipo no Evangelho, a gente quer vivenciar isso. Dá para vivenciar 100%? Não dá para vivenciar 100%. Mas é um começo, porque a gente começou a estudar esse Jesus agora. Por isso que eu falei sobre as crianças. Né? A escola tipo tradicional não pode. Né? Não pode chegar lá e falar. Porque tem, de repente, uma igreja que tem judeus, eles não vão querer saber de Jesus. Legal. Cada um segue aquilo que se identifica. Por isso que eu perguntei. Nós estamos numa escola evangélica, que a gente segue o evangelho de Jesus. Por isso que eu falo sobre identificação, né? Isso é importante.
Porque vai ter várias situações da vida da gente que você pode usar alguns trechos que ele mesmo falou. Ele falou agora sobre vende tudo e vem comigo. Né? Quando Paulo estava aqui, ele tem várias passagens que ele coloca que o Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha que coisa. É muito forte isso, gente. Não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O cara profetiza isso diariamente. Ele vivencia isso diariamente. Difícil derrubar um cara desse, hein? Porque você respira isso. É lógico, Paulo atingiu, porque ele era assim, né? Como doutor da lei, ele conhecia a lei, né, de Moisés como ninguém. Aí quando ele conheceu Jesus, ele também queria saber quem é esse cara. E ele se aprofundou, e ele estudou, e ele entendeu quem é o cara. E a gente também está fazendo isso no Evangelho, mesmo que de forma tímida ali, mas a gente está fazendo. Né? Então, legal essa identificação, e a gente vai trazer isso para dentro de casa. Boa. Então, eu tenho 4 tópicos aqui e eu quero discutir com vocês, tá bom? Nós vamos fazer 4 grupos. Aí nós vamos sair um pouquinho, sem barulho. Aí vocês podem sentar 4 para lá, 4 para cá, sabe? Distribuir aqui um tema que eu vou dar e a gente conversa uns 5, 7 minutinhos, depois a gente volta para cá. Tudo bem? Eu vou falar um número, você grava o número que eu falar para você, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1. Então junto. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, quem é o número 1 que eu falei? Vem para cá. Grupo 2. Vem para cá o grupo 1, ó. Vocês podem se reunir aqui, ó. Pode sentar aqui, Thiago. Com eles. É um. Tiago é um. É um. Então ele tá lá. Ele tá lá. Qual que é o seu nome? Não, é que você passou um para ele. Mas ele pode ir também, pode ir. Grupo 1. Pode ir. Ó. Texto. Pode sentar, grupo 1. Grupo 2. Pode vir aqui, ó. Depois vocês arrumam a cadeira quando terminar, tá bom? Ó, esse é o tema, tá? Grupo 3. Vem aqui atrás, ó. Deixa as cadeiras de vocês aí, vem pra cá. Ó, esse aqui é o tema do grupo 3, tá bom? Agora o grupo 4, vão ali no cantinho, ó. Aí, bem aí no cantinho, vira as cadeiras pra lá. Ó, esse é o tema 4. Aí. Ó, eu quero que vocês conversem sobre esses 4 temas aí. Aí depois um de vocês conta o tema de vocês para os outros que não sabem o que é. 5 minutinhos, vamos lá. Até que hora, né? 10 não, é 9h45. 9h45 e encerra a minha. Aí depois, tá. Aí eu já recolho e já vou.
Tomar uma aguinha lá, já volto. Deixa eu só tomar uma água. Eu esqueci de pegar. Eu passei por isso. Eu acho que está Hã? 9h40. Tá. Não. Mas se Não, a gente, depois que eles comentarem, finaliza rapidinho. Esse tema é mais. A aula de hoje é mais bater papo, não é nem aula. É uma vivência mesmo, né? Cada um tem uma vivência, né, no lar. Entendeu? Queria te falar. Quanto tempo faz o, né, do Francisco? 5 anos. Caramba. Da Rita, A Rita foi. Faz 5 também. 5 também. Eu acho que foi próximo. Ela foi em janeiro. Em janeiro ele abriu. Abril? 27 de janeiro ela foi. 7 de janeiro. Tudo bem? Tudo bem? Então vocês podem voltar para o lugar de vocês, se vocês quiserem, tá? Já veio pra cá, ela ficou sozinha. Não necessariamente. E aí eu Vamos lá? Vamos lá? Vamos, vamos. Se vocês quiserem ficar por aqui, ficar junto, né? Tá? Mas aí se você for procurar mais, eu acho Vamos lá? Vamos voltar? Aí vocês voltam, fica pertinho. Pode sentar pertinho. Vamos lá voltar? Sim. Aí procurem ficar pertinho, vocês sentarem junto, eles vão ficar lá, ó. Aí se sentam do lado ali, fica pertinho. Vamos lá? Pro parque de diversão. Senta pertinho assim, ó. Depois vocês voltam pro lugar de vocês. Então, assim, vou Acho que ele quer que a gente Que aí vocês lembram o que cada um falou, né? Mais fácil. Pode ficar pertinho aí, vocês. Vira pra cá, ó. Fica na mesma posição que tá aqui, assim. cabe aqui. Tem uma cadeira aqui. Vamos lá? Quer ficar aqui, ó? Senta aqui, ó. Já botei todo mundo.
Aí. Vamos lá. Bom, eu dei 4 temas diferentes. Então, primeiro vamos nos posicionar. A diferença de casa e lar, qual é? Qual a diferença de casa e lar? Físico. Lar E o lar é onde você está com a sua família, com seus é o que a gente constrói lá dentro, né? Beleza? Tem gente que fala assim, ai, voltar para minha casa agora. Realmente, você vai voltar só para tua casa, né? Não é pro seu lar, não é? Tem gente que não é? É nesse sentido que eu tô falando. Quando a gente quer voltar pro lar da gente, é diferente, né? Vou voltar pro meu lar. Prazer que você tem de voltar pro seu lar. E você construiu isso lá, né? Você gosta de estar lá. É diferente. Então essa é a diferença. É o físico, né? A estrutura que tá lá, que tem lá dentro. Mas o lar é o que a gente construiu lá dentro. Não é? A energia espiritual, as relações, as afinidades, né? Então vamos lá. Primeiro grupo era vocês. Então, só ler para eles que o tema deles é diferente. O que vocês conversaram? Que tema é? Laços de família. Laços de família. O que vocês conversaram? A gente conversou primeiro falando sobre o amor, né? Tá envolvido nos laços de família, mas também tem muitas informações, né? Muitos aprendizados desses laços, que às vezes não são Fáceis. né? Também a gente conversou sobre a questão de ter laços que não são sanguíneos. Né? Ela comentou, né, que ela tem muito isso, e algumas pessoas não são família sanguínea, mas ela considera muito. E foi isso, né? Querem complementar? O amor em si, né, na família, né, nós chamamos assim, é um leque, né, a gente vai, pegando todas as pessoas, né, que vão ter a nossa convivência e a gente vai, assim, mais amando, né, laços familiares, né, não é somente sanguíneo, né, até os pets também, a gente considera eles da família. Né? Nossa senhora, tem gente que passa mal sem os caras, mano. guarda compartilhada. Olha. Até em briga de pensão. Isso aí é problema. Muito bom. Adotados, tal, né? Não tem, né? Família. Porque a gente achou, né? Legal, legal. Alguém aí, laços de família dos outros grupos, quer falar? Os laços que existem? Porque existem os laços nossos físicos e espirituais. Aí você fala assim, muita gente pensa assim, o que eu tenho a ver com aquela galera lá? O que a gente estava falando também é essa questão, a gente aprendeu a romantizar a questão de laços de família. Porque quando a gente pensa em família, a gente olha plenamente amor, laço consanguíneo, né? Mas e aquelas famílias em que os pais são tóxicos, ou quando há abusos psicológicos, físicos, sexuais, né? Então, talvez a gente precise entender a família como a primeira oportunidade de aprendizado que a gente tem. Então, a gente está naquela família porque a gente escolheu. Mas, quando a gente amadurece, a gente tem a opção da gente se distanciar um pouquinho do lado sanguíneo e procurar quem é realmente aquilo que a gente pode chamar de lar, por exemplo. Então, parar de romantizar de laços familiares meramente consanguíneos. Romantizar, o que vocês quiseram dizer assim, é para não ficar só enfeitando, né? Enfeitando. Ah, não. É meu pai, é minha mãe, então eu tenho que, né? Para ter continência. Sim. Mas não necessariamente falar nem que é dito. Sim. Então, eu comentei sobre os laços espirituais. A gente pensa assim, o que eu tenho a ver com aquela família, né? Que eu falei aqui. Porque muitas vezes a gente fala assim que
não sente que tem a ver com aquela família, não tem nada. Não é que eu tenho a ver com meu pai às vezes é grosso, meu pai não tá nem aí pra mim, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, da minha irmã, né? Então aquele lance de ciúmes, aquelas coisas todas, né? E às vezes até o que não é sanguíneo é mais família, às vezes, do que o que é sanguíneo, né? Às vezes você adota uma criança, a criança tem uma afinidade com você tão grande, você fala, meu Deus, como pode, né? E não veio do ventre da minha mãe, mas ele é meu irmão porque a gente adotou e tal, né? Cria um vínculo assim. Então tem algumas coisas que fisicamente a gente não vai conseguir explicar. Nunca. Até o momento da gente conhecer o lado espiritual. Aí a gente vai entender. Né? Por exemplo, por que você não se dá muito bem com algum deles? E você se dá muito bem com outros. Aí você pensa assim, que você tem que se dedicar mais para aquele que você tem mais afinidade ou com o que você tem menos? Então, mas o detalhe é a paciência, né? Será que eu vou ter a compreensão? Porque se ele é meu irmão, eu me dou bem, esse aqui eu não me dou bem. Então, esse aqui já está tudo certo. Esse aqui eu tenho que ter mais dedicação. E a gente faz exatamente o contrário. A gente se dedica aqui porque eu me dou super bem e aqui É mais fácil, seja né? o que Deus quiser. É mais fácil tratar com quem se dá bem do que com quem não se dá, né? Porque vocês lembram, ó, vamos lembrar a passagem de Jesus. O que acontecia na época que Jesus estava aqui? Ele saía, ia lá no meio do pessoal com lepra, depois ele ia lá nos cobradores de impostos, inclusive Mateus era um, né? O pessoal condenou ele e tal. Poxa, a gente tá aqui, você falou que era pra gente curar, pra gente ajudar e tal, e você tá no meio dessa gente. O que Jesus falou para ele? Que ele não tinha que se preocupar com as ovelhas que já estavam no caminho, ele tinha que se preocupar com as ovelhas perdidas. É que nem a história do pai e do filho, que tem 2 filhos, né? Um fica e cuida do pai, o outro vai embora, toma tudo, o pai faz amor, e o outro fica tudo enciumado. E aí aquele que fez tudo, ele acha que ele tem que ter essa prioridade e tudo, né? Não, aí o pai se preocupa mais com o outro, porque o outro precisa mais. Observem isso, que no lar da gente, os nossos pais se dedicam mais com o que tá com mais dificuldade. Aí você fica com ciúme. Pô, caramba, tem que dar atenção para mim também, eu também quero. Só que o outro é mais problemático. Ele precisa de mais atenção, não é isso? E a gente não... Cunhado é da família espiritual. Cunhado? Tem que respeitar. Ó, diz que é a única pessoa que recebe. Então, eu vou deixar esse assunto para o final. Eu não vou falar porque vai virar bastante polêmica. Vamos deixar ele para o final, mas é importante falar. Então, lembrem disso, que eu tenho que me dedicar naquele que tem mais necessidade. Esse é o nosso foco, porque o outro já está direcionado. E é isso que falta na gente, se dedicar naquele que precisa mais. Mas a gente quer ele longe da gente. Aí, o exercício do cristão no lar já era. Porque Jesus falou isso. Que a gente eu não tem que me preocupar com as ovelhas que já estão encaminhadas. Eu tenho que ir atrás daquela que se perdeu. Por isso esse laço aí é importante. Porque ele não caiu de gaiato na nossa família. Nem nós caímos de gaiato lá, né? A gente pertence àquela família. Tem laços comigo. E laços espirituais fortes. E eu vou saber depois por quê. E é até bom a gente não saber, né, agora. Vamos cuidar, vamos fazer. Porque se a gente souber, a gente não vai querer fazer. Porque de repente o outro foi bem ruim com a gente, né? Ok? Grupo 2. A ingratidão dos filhos. Ingratidão dos filhos. Então os pais criaram, cuidaram, Nós falamos, né? limparam o nosso bumbum A gente nas doenças, tudo, e depois a ingratidão. A gente falou
nessa questão dos pais criarem uma expectativa, né? Que o seu Benedito falou do filho, que queria sempre que ele fosse seguisse tal profissão e nunca, né, deu certo. Eu expus a questão com as minhas filhas, né? Uma das duas fez faculdade, mas seguiram. Hoje, que não fazia nada em casa, a mais velha, hoje cuida de uma casa até melhor que eu, vamos dizer assim, né? E a mais nova também, no começo, né? A gente criava uma expectativa, eu chegava no ponto, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai não sei o quê. E ela sempre arredia, né? Até a hora que ela falava assim, eu quero fazer isso. Então eu ia apoiar. 2, 3 dias depois eu não queria mais nada. Aí ia fazer outra coisa. Então eu comecei a apoiar para ela se descobrir, né? Então a gente acha que essa questão da ingratidão que a gente, minha sobrinha também falou assim, que a gente cria, os filhos não são nossos. Isso. Né? Eu também, desde pequena, falei isso, vocês são do mundo. E entender que a gente não vai estar aqui para sempre, né? Então, que eles têm que criar asa aí e a gente ser porto seguro para que está aqui. Se eles não correspondem às nossas expectativas, aí o frustrado somos nós, não eles. Mas a gente consegue ser forte sempre? Sempre não, porque a gente quer sempre, a gente acha que eles falaram também, a gente quer sempre, por ser mais velhos, né, por ter mais vivência, mostrar o caminho que é mais fácil. E a gente quer mostrar que a gente é forte, que a gente suporta tudo, e nós somos seres humanos igual a eles. Só que é uma geração, pelo menos eu vejo que é uma geração diferente. E aí eu comecei a abrir os olhos também, aí eu falo no meu caso, de ver o que elas faziam, que eu falava assim, não, mas tem que ser assim. Aí eu vejo, não, mas por que tinha que ser assim? Se dela que ela está mostrando para mim, ficaria até mais suave para mim na minha época. Então a gente também tem que ter essa questão de que eles vão nos trazer também aprendizado. Agora, quando você estiver bem doidinha, que você precisa de ajuda, e elas virarem as costas. Isso. Não é questão de autonomia. Não, então, mas é questão de virar as costas. Esse dia nós conversamos sobre isso. Eu falei assim, vocês podem botar no asilo. Não, minha filha falou, a mais velha, falou assim, se ficar muito chata, eu vou te botar no asilo. Eu falei, não tem problema nenhum. Um asilo legal, beleza, pode me largar lá. Mas assim, eu tenho, que a gente questiona, né, se a gente tem mais de dar, eu já pensei muito, eu falei assim, se eu tiver que passar por uma situação que você está falando, das minhas filhas me deixarem, eu acho que eu vim para fazer isso. E como é que eu vou reagir a isso? Então, alguém já fala ingratidão aqui dos pais? Dos filhos? Aqui no caso, né? Adolescente é ingrato, que é uma coisa. Sofreu, olha lá. Estou sofrendo, tem 15 anos. Então, mas é que eu falo, porque eles têm uma visão de vida totalmente diferente da nossa. E eles estão numa geração, num mundo totalmente diferente do nosso. Porque a gente fica buscando lá, a gente fica buscando coisa lá no passado. Mas o que o passado vai trazer para cá se já passou? Trazer, a gente pode mostrar assim, coisas boas que a gente viveu que deu certo. Mas na vida deles, ele fala assim, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Mas eles às vezes têm que passar para entender que não vai dar certo. Então a gente tem que olhar nós, né? Porque a gente pode falar do outro, mas principalmente a atitude é minha, né? Nós somos numa escola, meus filhos não estão aqui, nem minha esposa, sou eu. Então eu tenho que ter essa conduta de pensar sobre esse tema, ingratidão. Vocês conseguiriam ser ingratos com seus pais? Porque lembra que eu falei sobre o laço de família, que ninguém cai de paraquedas numa família? Às vezes você foi muito maltratado pelos seus pais. E aí quando eles chegam numa idade lá tal, aí você não vai dar a mesma atenção. Por causa da forma como o nosso irmão estava falando lá, né? Da gente, sabe? Vocês entenderam? Eu não fui criado com amor, eu não fui criado com carinho, eu fui deixado de lado, e não sei o quê. Aí quando ele tá ruim, é como se a gente quisesse dar o troco. Ele não fez nada pra mim, eu não tenho que fazer pra ele. Entendeu? Então a gente aprende no Evangelho, o que Jesus falou pra gente, que não é assim. Porque a gente não sabe o que a gente fez pra eles numa outra. Por isso que eles foram frios com a gente, às vezes. Entendeu? A gente, às vezes, não para pensar nisso. A gente só pensa no
nessa atual aqui. Esse laço aí, ele vem de gerações, né? Eu já fui, o meu filho tem 31 anos. Ele já foi meu pai numa outra vida. Engraçado que eu chorava toda vez que eu ouvia aquela música lá do Fábio Júnior que fala do pai. Eu não tinha essa relação com meu pai forte para me emocionar. E eu chorava quando eu ouvia aquela música. Aí quando meu filho nasceu, eu não sabia, né? Aí uma médium aqui na casa, eu estava aqui trabalhando. Ela falou assim: lembra que você contou uma vez que você chorava numa música assim, sério? Eu falei, lembro. Você não vai chorar mais. Eu falei, por quê? Porque nasceu seu pai. O seu filho foi seu pai. Eu falei, olha. E eu tinha parado de chorar depois que ele nasceu. Achei muito interessante isso. Mas eu não conseguia ligar a minha emoção com o meu pai. Entendeu? Como é que é? Olha as coisas. Por isso que existe esse laço de outras vidas. Entendeu? É muito interessante isso. Então, muitas vezes você fala assim, mas meu pai... A gente pode imaginar tudo que vem na cabeça aí. Até abuso mesmo. E na hora da necessidade lá, ele já está até inconsciente, você vai, quero nem saber desse cara, dessa mulher, sei lá. Porque você sofreu também. Mas a gente não sabe o que fez lá atrás. Por isso que eu falo, o laço de família que vocês falaram é uma coisa muito importante. Nada é de graça. O plano espiritual não trabalha só, vai você para lá, você para cá, você para lá, você para cá, não. Eles olham o teu histórico, você precisa de aprendizado com aquilo, e esses laços vão... Para que isso? Para que você evolua. Para a gente crescer. Vamos para o grupo 3? Vamos lá. Quem é o grupo 3? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A gente fala de uma passagem de Jesus, né? Foi. Jesus estava na casa, acho que de Mateus mesmo. E eles estavam procurando Jesus, ó. Sua mãe está desesperada, seus irmãos desesperados atrás de você. Aí ele sempre aproveitava, né? Aquela galera toda ali. Ah, é? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele jogou assim. A galera, todo mundo preocupado com ele, né? Pode continuar. E aí ele diz que são todos, né? Isso. E isso aí a gente pode entender que somos todos irmãos, somos todos iguais, não podemos fazer diferença com as pessoas, porque somos realmente irmãos, né? Independente de qualquer coisa. E do lado espiritual, nós sabemos que, por exemplo, quem é sua mãe, quem são seus irmãos, nós nascemos dentro de um grupo familiar. Não é à toa, não é por acaso. É como se diz que a gente não era de endereço, né? E muitas das vezes a gente está dentro desse grupo para resgatar coisas e por provas, etc. Não temos, como já foi falado, afinidades com todos dentro da nossa família, né? E temos que ter compreensão, temos que ter aceitação e tentar entender que às vezes as pessoas fazem o que para elas é o melhor. Fechou. Para o Senhor. Perfeito. Mas cada um tem o seu melhor. Perfeito. Maravilha. Muito legal. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, hein? O vizinho do seu lado, ele é seu irmão. E às vezes você nem bom dia fala para ele. Porque ele põe o som alto, porque não tá nem aí pra você, ele não te cumprimenta, não fala bom dia. E você não considera ele seu irmão. Ele é um chato de galocha. Você queria que ele morasse no outro bairro. Mas ele é seu irmão. Pode ser meu irmão, mas pode morar no outro bar. Tem uma senhora, mora 2 casas da minha, e ela era professora. Não sei quem é professora aqui. Gente, a mulher tá doida. E ela grita, ela fala palavrão.
E os vizinhos do lado, aí um dia o pessoal se reuniu, o pessoal ligou, mandou mensagem, nós vamos todo mundo lá na porta dela, que nós vamos mandar ela descer, que nós vamos dar um pau nela. Aí me chamaram para eu ir junto. Eu falei, gente, vamos conversar com ela. Sérgio, mas não adianta conversar. Não adianta conversar, ela fala absurdo, entendeu? Aí a gente está no outro. A gente entende de uma outra forma, né? A gente quer conversar. O pessoal já não quer mais conversar. Então a gente vai fazer a diferença. Eu vou tentar, né? Eu faço muita oração por ela. Muita. Mas ela tem um problema sério. Acho que já chegou em um estágio de, sei lá, de esquizofrenia, sei lá. Não, tem uma das vizinhas já até procurou saber se tem parente, para ver se dá para internar, sabe? Quer dizer, fizeram uma coisa legal assim, mas chegou uma hora que o pessoal já não aguentava mais, assim, queria ir lá bater nela. Então, aí chama a polícia, é complicado. É minha irmã. E às vezes quem mais sofre é ela. Quem mais sofre é ela. Porque imagine quanta vibração negativa a gente joga para ela. Eu ainda faço oração por ela. Mas o pessoal ali, detona. Já onde a minha irmã mora, tem uma vizinha que xinga todo mundo porque acha que vão roubar as coisas dela. Então, mas ela tem distúrbio, né? Não tá normal. Mas ninguém entende isso, né? Se bater e adiantar, você acharia a cura da esquizofrenia. Acharia a cura de muita coisa. É gente que precisa de tratamento, né? Então essa questão que vocês falaram mesmo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, porque, lembra, eu falei agora sobre o meu filho, né? Que já foi meu pai, olha o laço. Olha o laço. E aí a gente fica lá, tipo, cobrando que ele não deu atenção para mim, que ele judiou de mim, que fez isso, que, né, nunca ligou e tal. De repente você fez o mesmo na outra vida. Então, essa compreensão, quem for de compreensão, de autoconhecimento, né? E compreensão da gente entender que a gente também já fez, e vive fazendo coisa errada. Né? A gente consegue ser perfeito? Não. E quando a gente erra, o que eu falei sobre a consciência, isso que eu acho muito legal. Você erra e você sabe. Você fica lá no banheiro, lá, né? Achando que ninguém tá olhando e você tá falando, pensando um monte de coisa errada. E tá todo mundo vendo. O seu mentor, todas as equipes espirituais que trabalham com você, o mentor da tua casa, o mentor da tua família, tá todo mundo vendo você pensando porcaria. Então não tem essa de ninguém tá vendo. A consciência da gente é legal isso. Porque ela vai bater para nós. E a gente mesmo vai corrigir, correto? Esse é o lance. E o que eu gosto muito também da doutrina é porque ela deu esse estalo. Ela falou, você é bom. Você é bom. Então, deixa eu vir para fora. Essa questão que você falou que né, do seu pai, né? Meu pai não era isso, não era isso. Mas eu também vejo também, às vezes, a criação que ele teve. Sim, se ele não recebeu, sim. ele não tem como dar. Não aprendeu, gente que né? não teve carinho, ele não conseguia passar. O meu pai era assim. Meu pai, nossa. Às vezes não tem uma palavra amiga, porque nunca recebeu, só levou na vida. Meu pai, nossa, ele foi se tratar de maneira muito fria. Eles viviam tipo lá em Portugal, eles moravam lá cuidando de tipo animais, né, na roça, né? E o pai dele era só trabalho desde pequeno e, né? Acho que muitos aqui devem ter família assim, né? Vamos pro quarto? Vocês. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Isso. Então nós falamos que faz parte dos 10 mandamentos, está no Êxodo, no Evangelho de Kardec, é uma lei de Deus, é uma lei do homem, né? Tanto é que se você tem abandono de incapaz, né? A gente falou. Está na moralidade, e hoje em dia, umas 3 décadas para cá, reduziu muito esse respeito. Não havia discussão, peraí que eu me perdi.
Ah, tá. Então, caiu muito esse respeito e eles acham, hoje em dia, eles acham que sabe mais do que o pai, do que a mãe. A internet também está influenciando. E voltando para o espiritismo, a gente falou que tem que honrar quem nos deu a vida, quem nos ama incondicionalmente, sem cobrança, porque eles foram um canal para a reencarnação. Eles são o papel principal. Existe um laço aí. Perfeito, é isso mesmo. Pode falar. Eu acho que pode relativizar, como tudo que já foi falado aqui, o que a gente aprende, eu aprendi na escola, de você pode perdoar, mas você não precisa estar perto. Ou se você tem um pai e mãe que, se você sofreu abuso, Que foram ausentes. foram ausentes propositalmente, né? Eu acho que pode relativizar, assim, e se afastar, se for o caso. É mais ou menos a ingratidão, né? Uma coisa legal. Eu acho que principalmente a educação. Sim. A educação. E nós temos três classes: a classe pobre, a classe média e a classe rica, né? A classe média é sempre mais cheia de preconceitos. A pobre vive de um jeito e a rica outro. Às vezes você põe teu filho para viajar e o cara não se liga mais pro filho. O filho está estudando nos Estados Unidos e não tem aquele conchego que tem com a família. E a gente vê que tudo é educação, por quê? Nós temos 3 filhos homens, um é diferente do outro. A gente educou igual, né? Mas cada um tem seu princípio de educação e de união. Porque o meu avô foi assim, reunia a família, meu outro avô também, meu pai também, então nós sempre vivemos juntos, entendeu? E aprendemos a viver juntos. E é uma questão até de modificar, tudo que é fácil, às vezes, hoje mesmo nós fomos no médico cardiologista, né? Eu vou dizer, ela foi a primeira vez. O médico se levanta para atender a gente, nos abraça. É diferente, né, velho? E por incrível. Ah, é pago, hein? Inclusive, esse médico é espírita, é pago. É espírita. Então você vê a diferença. Nós ficamos lá, chegamos 8 horas para ser atendido 9h20, saímos de lá, nós ficamos atendidos meio-dia e 40. E todo mundo que estava lá, ninguém reclamava. Falou, esse médico, a gente prefiro esperar. Então, é educação. Educação. A gente ia na escola antigamente, eu sou um pouco mais velho. A gente se levantava, todo mundo ficava, tinha que falar cantar o hino nacional, e depois, antes era o hino da bandeira, ou da marinha, depois o hino nacional. A diretora entrava, todo mundo se levantava, vinha alguém visitar, todo mundo. Ninguém fazia. Hoje, você vê como nós estamos vivendo. O cara está com uma arma de 12 anos, como é que está com uma arma dentro da sala de aula? Né? Muita coisa também vem em questão dos pais, né? Porque às vezes fala assim, meu pai foi muito rígido, mas eu vou ser com meus filhos, não vou ser tão rígido. E essa facilidade foi abrindo esses caminhos. Então, eu fiz isso também, né? Porque meu pai, ele era muito rígido também, né? Ele era duro pra caramba. Aí eu quis ser democrático. Aí, várias vezes eu sendo, democrático, sentado na mesa para discutir, questões lá, pá. Muitas vezes eu fiquei sozinho. Eles não aceitaram conversar. Levantavam, cada um foi para um lugar. E eu nunca desisti, porque eu sou mais democrático. Eu não gosto de impor as coisas. É um jeito meu, né? Cada um vai ter seu jeito. Então eu não gosto de impor as coisas. Eu gosto, aconteceu um episódio? Reunião. Aí vamos sentar. Aí senta todo mundo na mesa, aí a gente põe as coisas, aí ninguém quer pedir desculpa. Ou perdão porque errou. Né? E aí uns levantam, não quer falar, entendeu? Então isso é quando a gente fala honrar pai e mãe, porque bem ou mal eles trouxeram a gente para cá, certo? Nós viemos por eles. E aí o que aconteceu depois, né? O histórico deles e tudo, aí não cabe a gente julgar. Mas a gente foi gerado. E uma coisa que eu agradeço muito meus pais, eles me levaram para a igreja católica. E eu achava muito legal ir lá, e a gente podia cantar um coral lá, e ouvir. Eu não entendia nada do que da primeira leitura, segunda leitura, e não sei o quê. Eu não entendia nada.
Mas era legal a gente estar lá, porque era a tradição deles e tal. Eles queriam que os filhos seguissem aquilo, né? Coisas que eu falei agora sobre evangelização, né? Lembra que eu falei? Muitos não estão fazendo mais isso. Os meus pais faziam isso comigo. Então a gente está deixando. Ah, deixa ele decidir. Só que quando ele é criança, ele vai decidir o que for bom para ele. Se é legal assistir desenho o dia inteiro, ele vai assistir, ou ficar no videogame, ou ficar na internet, ele vai ficar. Então a gente tem que direcionar as coisas para eles. E muitas vezes a gente usa, quando eles eram pequenos, eles brigavam, eu chamava os três, dava um palito de dente e falava, quebra ele. Quebrava. Aí eu juntava os três palitos e falava, quebra os três. Eu falei, se vocês ficarem brigando, três vocês são unidos, ninguém vai te quebrar. Mas sozinho, vocês não ser nada no mundo. E todo mundo vai te quebrar. Então é importante a gente valorizar os seres que trouxeram a gente para cá, independente do que foi, né? A espiritualidade se utilizou desses irmãos para a gente chegar aqui. Então, a gente quis também, a gente decidiu também isso. Eu falo isso, a minha filha outro dia falou assim, mas eu não pedi para nascer. Ah, Pediu. E no tema 1 aqui, que é os laços de família, a gente tem essa ligação aí. Não adianta fugir, né? A gente está ligado. Bem ou mal, a gente vai estar se encontrando de novo. Tudo bem? E sobre o fato lá que você falou, sobre cunhado, não sei o que, blá blá blá, sobre as relações de casais, principalmente a separação, né? Ninguém é obrigado a viver eternamente com a outra pessoa, certo? 5. As questões espirituais vão continuar, independente se você não está mais fisicamente com a pessoa. Entendeu? Define questões espirituais. É isso que eu ia perguntar. Porque esses laços também, a gente já viveu junto também. Então não é à toa que a pessoa apareceu para você, você começou a namorar, você, né, compôs uma família e tal, e lá na frente cada um foi para um lado, os filhos estão aí, a gente, né, faz a guarda compartilhada, até do cachorro. Essas relações também, gente, ninguém cai de paraquedas não, viu? A minha relação com as minhas 2 mulheres, você conhece, né? Ela conheceu a última mulher. Que eu sou vivo de 2 mulheres. 2. A primeira era câncer de mama, né? E depois ela não sabia, mas ela tinha um câncer de reto. Então o câncer de reto matou ela, não de mama. Mas ela não sabia que tinha. Eram 2 cânceres diferentes. Aí eu fiquei viúva e casei novamente com uma trabalhadora da casa. E a gente casou tudo, aí o primeiro ano, logo em seguida, ela já apareceu o câncer de mama. Aí tratou por 9 anos. E em 2021 ela veio a falecer, né? Aí eu podia pensar assim, poxa, eu sou um azarão, né? Porque tudo acontece, o raio tá caindo toda vez na minha cabeça. Depois que eu fui... depois que eu fui entender que eu nunca me senti assim, culpado por nada disso aí. Sabe como eu me sinto? Não é como eu me sentia, como eu me sinto. Eu me sinto só que eu fui apoio pro estágio delas. Mas eu já vivi com elas em outra vida. E praticamente as 2 tinham que voltar comigo para a gente se acertar alguns pontos, entendeu? Então esse é o laço espiritual. Nada das relações que a gente passou é por acaso. Materialmente falando, eu escolho meu companheiro, ok, problema meu, eu vou ter que aguentar. Agora, o meu irmão escolheu a companheira dele. O que eu tenho a ver com isso? Que você não se dá com a sua cunhada? Então. Ó, foi o tema
que eles trataram aqui, os laços de Vai família. ver que as duas foram alguma coisa na outra vida e não Lembra que eu falei resolver. que às vezes é mais fácil a gente lidar com o irmão que é legal e o irmão que é chatão a gente não ter paciência? É a mesma situação. Às vezes o irmão é chato e a cunhada é boa pra caramba. Você tá ali, puta, como é que a mulher é tão boa casou com um cara tão chato, né? Então são temas para a gente estudar, buscar, refletir, né? Ninguém aqui é o dono da verdade, mas uma coisa muito legal que o Espiritismo traz para a gente é para a gente Você pensar. falou que acho que mais alguém é separado aqui? Acho que é só eu e o Evandro. A Eric ainda estamos num contexto que ainda a gente tem esperança. Então a gente vai sempre achar. Assim, né, a minha relação, eu acho que você tem filhos também, não tem? Então, acho que talvez essa relação seja para trazer dois seres ao mundo, precisaria estar vivendo junto até um período, e aí onde depois... Até o fato, por exemplo, que as pessoas não convivem, não moram juntos, mas são amigos. Isso é muito legal, né? E até trocam, às vezes saem com... Você está com um outro relacionamento e a pessoa está com outro relacionamento. Vocês até se encontram em festas e tal. Então a gente consegue chegar a um nível de que a gente tem que se relacionar bem. Não deu para mim naquele momento, mas de repente, né? Não é? Tudo bem? Tem outras coisas aí, mas é que o tempo é curto, não dá pra gente abordar tanta coisa, mas é coisa pra gente pensar, refletir, vai atrás, vai buscar. Valeu? E você tem que fazer curso expositor. Você mesmo. Já fez? Você dá aula? Não? Vai fazer curso. Obrigado, gente. Vocês me entregam? Eu tenho aula semana que vem? Depois vocês me entregam. Eu vou na semana que vem. Muito obrigado pela aula que trouxe grandes reflexões para a gente. Obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Hoje não faltou ninguém. Não esqueçam de trazer o caderno azul, tá? Na próxima aula. E vamos vibrar carinhosamente para a nossa dirigente, que todo mundo sabe que ela não está de saúde, né? E obrigado pelos meus colegas também. Alguma observação? Diga, Kátia. A tia vai falar alguma coisa? Concordo com tudo e aceito. Tá bom. Então, assim, depois de assistirmos essa aula, que nos trouxe tantas reflexões, grandes reflexões, vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, nossos corações, nossos sentimentos, agradecendo por essa grande oportunidade que estamos tendo sempre aqui neste curso. Vamos agradecer também a espiritualidade amiga que nos ajudou a realizar esse trabalho, para que possamos ser pessoas melhores e mais bem preparadas na prática do bem, do amor, do serviço próximo. E na semana que vem possamos estar aqui, reunidos mais uma vez para assistir mais uma aula, debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Paz e luz para todos nós, e neste momento vamos receber carinhosamente a nossa querida amiga Edmárcia, que vai fazer as vibrações finais. E vamos continuar com essa energia de amor, com essas vibrações de paz. Vamos vibrar por todas as pessoas, pelo nosso planeta, pelos países que estão em guerra, pelas pessoas desamparadas, em abrigos, os idosos, as crianças, os animais abandonados. Vamos vibrar por todos que estão necessitados de tudo, de Deus, de amor, de uma palavra amiga. Vamos vibrar também pelo Vale dos Suicidas, vibrar por nós mesmos e por nossos irmãos. Vamos vibrar por João Wagner de Freitas Sanches, Iraci Vieira Borges, João Ferreira Leite Júnior, Sandra de Carvalho Alves, Valcir de Melo Alves, Benedito Carlos Forte Araújo, Ela Cássio, Heloísa Helena Martins, Larissa Martins,
Moura, Milena Torres Martins Varela, Guilherme Mazzini Foccari, Caroline Mazzini Foccari, Giovanni Miranda, Wesley de Jesus, Ana Maria Aparecida de Freitas, ela Estela, Wellington Silva de Oliveira, Maria Neuza Vieira, Sandra Vieira e Luiz Carlos. E vamos encerrando aqui, agradecendo por tudo, por essa aula maravilhosa, por essas reflexões, pelo professor que trouxe esses temas muito bons para nós, e que possamos voltar para casa em segurança e estarmos aqui a semana que vem de novo. Graças a Deus e boa noite a todos. Obrigado.